Nesse vídeo eu vou te mostrar como selecionar 5 ações que a gente pode comprar com menos de R$ 10. A gente vai montar uma carteirinha de investimentos, 5 ações que vai dar ali menos de R$ 40 no total. Então aqui na verdade é uma aula, vou te mostrar então como você selecionar essas ações, o passo a passo. Vamos aplicar vários filtros para chegar nessa carteirinha. Aqui fica aquela ideia de que você tem que aprender a investir, aprender da maneira correta, você selecionar as ações e não simplesmente seguir a dica, seguir uma carteira recomendada ou esse tipo de coisa. Você tem que saber os motivos do porquê você está investindo para daí então você seguir com o plano, com a sua estratégia de investimento para o longo prazo. Então, dito isso, bora lá, vamos começar aqui acessando o site do fundamentos.com.br. Esse é um site mais das antigas aqui, mas ele é muito bom para a gente extrair os dados. Então, por exemplo, a gente vem aqui no fundamentos.com.br, aqui em cima na parte de busca, a gente seleciona então empresa. Selecionando a empresa, a gente simplesmente vem aqui e faz uma busca. Ele vai trazer então todas as empresas que nós temos listada na bolsa de valores. Então, olha só, a gente vem aqui, vamos selecionar essa tabela inteira aqui, essa planilha inteira, fazendo essa seleção mesmo manual. Depois disso, a gente começa a aplicar então alguns filtros ali nas planilhas do Google. Então, olha só, venho aqui, selecionei ela, dou um Ctrl C mesmo e depois disso a gente parte agora para o Google. A gente pode abrir aqui uma planilha em branco mesmo do Google. Clicamos aqui na primeira linha, Ctrl V. Aí ele vai carregar, então toda aquela planilha que a gente copiou lá do site vai trazer para cá. Agora sim a gente começa a trabalhar com os dados, a gente vai fazer alguns filtros para chegar nessas 5 ações que a gente vai selecionar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, vamos excluir essa primeira linha aqui que ficou sobrando. Eu vou pegar essa primeira coluna aqui também, vou colocar uma cor nela, aqui um amarelo para destacar. Vamos vir aqui também, vir na parte de mais ações, congelar a linha 1, ela fica fixa ali, a gente consegue rolar aqui a planilha, enfim, fazer outros ajustes. E olha só, ela tem bastante colunas. A gente não vai trabalhar com todos esses indicadores. Eu vou simplificar ela. A gente vai ver os principais indicadores para a gente fazer o filtro, então, selecionar essas 5 ações. Então, eu vou excluir elas aqui e depois você segue, então, apenas com as colunas que a gente deixar. Por exemplo, aqui, esse aqui eu vou excluir e assim por diante. Eu vou fazer uma limpa aqui e já vem. E beleza, dessa maneira, então, fiz uma limpa aqui nos outros indicadores e a gente vai trabalhar com esses aqui que a gente pode sim, muito bem, já fazer um bom filtro aqui para selecionar nossas ações. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar, então, a primeira linha. A gente vem aqui em dados na planilha aqui do Google e a gente vem na parte de criar um filtro. Assim, ele vai colocar, a gente pode fazer filtro agora individual para cada uma dessas colunas. Já para começo, eu vou vir aqui no indicador que é o ROI. O ROI, ele é um indicador que ele mostra a eficiência de gerar lucro líquido. Então, eu vou colocar aqui como o mínimo que a gente quer para esse ROI de 10%. Olha só, tem empresas que estão negativas, ou seja, estão dando prejuízo. Aí a gente não quer isso, a gente quer empresas que estejam dando lucro. E esse lucro seja ali no mínimo um ROI de 10%. Mostra que a empresa ela é eficiente em gerar lucro líquido. É isso que a gente quer para o longo prazo. Antes disso, eu queria te mostrar só o tamanho dessa planilha. Olha só, vamos ver aqui quantas empresas tem. Nós temos aqui um total de 424 ações que foram listadas aqui nessa planilha. Vamos voltar aqui para cima e vamos começar a filtrar agora para a gente chegar no número razoável ali de umas 15, 20 ações. Já tá bem legal para a gente continuar com os estudos. Então vamos lá, ROI, a gente vem aqui, clica nos 3 pontinhos, filtrar por condição, aí a gente coloca aqui a opção de maior que. Então, eu vou colocar aqui nesse maior que 10%. Ele tá ali trabalhando com porcentagem, então eu quero um ROI que seja maior do que 10%. Dessa maneira, ele já vai fazer uma limpa para nós, já vai reduzir a planilha. E assim a gente vai diminuindo, então, para cada um desses indicadores. Beleza. Na cotação, a gente quer ações que estejam ali na faixa dos R$ 10, que a gente consiga comprar com R$ 10. Esse valor, vamos vir aqui, 3 pontinhos, filtrar por condição, a gente pode vir aqui. Eu vou colocar, está entre. Eu vou colocar aqui um mínimo de R$ 1 e um máximo de R$ 10. Aí eu vou aplicar aqui um OK, já vai reduzir, vai trazer as ações, então, olha só, já diminuiu bastante aqui da nossa lista. São as ações que a gente consegue comprar, então, com menos de R$ 10 na bolsa de valores. Vale a pena a gente comprar essas ações que tem ali um valor menor do que 10? Qual a diferença entre essas ações que custam 10 e as ações que custam 50, 80 reais? Na verdade, esse preço é apenas o preço que está ali momentâneo, o preço do mercado, o preço que a gente vai pagar para cada uma das ações. Mas o que de fato nós temos que ver é o valor que tem por trás daquela ação. Por que eu estou investindo naquela ação? Eu estou investindo numa ação de energia porque eu quero ser sócio desse setor, eu acredito que essa empresa vai continuar crescendo, vai continuar dando lucro. Então eu posso estar pagando R$ 10 numa empresa do setor de energia e uma outra empresa de energia está custando 40. Mas a gente tem que ver, na verdade, o valor que tem por trás de cada uma. Esse valor aqui mesmo é apenas o preço que está ali piscando na tela é o preço que a gente vai pagar.
Então, depois que a gente paga, né, a gente compra de acordo com esse preço que tá piscando, a gente leva o valor, a gente se torna sócio dessas ações. Então, dito isso, a diferença entre o preço, né, e o valor que a gente tem que saber, vamos continuar aqui com os filtros. Vamos colocar aqui, por exemplo, no PL. O PL, eu vou colocar que eu quero ao menos aqui um PL de 2. Então, vamos vir aqui, maior que um PL de 2. Assim, a gente elimina também algumas empresas que estão passando por alguns problemas. Aqui um PL muito abaixo, PL de 1, 0, aí são empresas que estão passando por algum problema. O PL, ele mostra se a empresa ela tá muito cara ou também muito barata. Então, conforme o PL vai aumentando, seria aqui em quantos anos que a gente consegue reaver aquele dinheiro que a gente investiu. Então, se tiver um PL muito exagerado, muito alto, significa que aquela empresa ela pode estar ali num preço que está muito acima do que seria o valor ideal, o valor justo dela. Então, assim por diante. Então, vamos vir aqui para o patrimônio líquido. Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, vamos clicar aqui, filtrar por condição. Eu quero um patrimônio líquido que seja maior que, no mínimo, 2 bilhões. Então, vamos colocar aqui, ó, 2.000.000.000. São 2 bilhões de patrimônio líquido. Por quê? Porque aí a gente filtra, a gente pega ações que realmente são ações maiores, são ações que já têm um certo histórico, já são mais consolidadas, são mais robustas. Então, a gente evita de pegar uma empresa muito pequena. A parte da dívida bruta, aqui eu vou colocar na parte da dívida uma condição também de que ela seja menor que 4. Temos aqui algumas ações, então, por exemplo, aqui a Klabin com 13,5. Isso aqui significa o seguinte, se for maior do que 4, significa que é uma dívida muito cara, uma dívida muito alta que a empresa tem. Então, o ideal é que fique realmente ali entre 0 e 2. De 2 a 4 tá ok, uma dívida um pouquinho mais elevada, mas é uma dívida legal, ok. Acima disso, já começa a ficar uma dívida que é preocupante. Então, a gente coloca o filtro também para eliminar empresas que tenham ali, que estejam com muita dívida. E dessa maneira, a gente já reduziu aqui para cerca de 30 ações. E a partir dessas 30 ações, então a gente começa a fazer alguns filtros, mas agora de acordo com a minha experiência. Então eu vou selecionar 5 ações, focando em setores diferentes, pra gente montar uma carteirinha que estejam ali com setores diferentes, buscando diversificação, segurança, pensando sempre no longo prazo. Mas claro, a partir dessas ações, você já poderia fazer um estudo mais aprofundado de cada uma delas, entrar em cada uma dessas ações, entender o que é que ela faz, qual que é o setor, como é que ela funciona. Aí sim você vai montando, você vai moldando também a sua carteira de investimentos. Então, eu vou focar nos setores que são mais seguros e mais perenes. Mas, claro, aí você fica à vontade também para selecionar outras ações que sejam da sua vontade. Então, aqui nós temos já esse filtro bem legal aqui com ações que são menores do que R$10. Então, vamos lá. A primeira ação que eu incluiria aqui na nossa planilha, na nossa carteira de investimentos, seria aqui a Copel. Olha só, nós temos aqui a Copel. Ela é uma ação, vou colocar uma corzinha diferente aqui nela. A Copel é uma companhia de energia do estado do Paraná. Nós temos aqui uma companhia, uma empresa de energia que ela atua em todos os segmentos de energia, que é a parte de gerar a energia, de transmitir essa energia de um ponto para o outro, e a parte final, que seria a distribuição dessa energia nas casas, nas residências, nas empresas. Então, ela gera, transmite e distribui essa energia. Uma empresa bem legal para a gente ter. Uma empresa que ela tá num setor que é importante, setor perene, que é o setor de energia, setor forte, e aqui uma ótima opção para a gente investir. Então, a primeira opção seria essa. E, bom, a segunda ação que eu investiria, eu também focaria em mais uma empresa do setor de energia. O setor de energia é um dos maiores e mais fortes que nós temos na bolsa. Então, eu colocaria também a Alupar. Nós temos aqui uma empresa, vou colocar em verde também. Essa é uma empresa que atua na parte de gerar a energia e de transmitir essa energia. Ela não tem aquela parte final da distribuição para as casas. Então, ela não tem aquele controle, aquela cobrança, aqueles boletos que chegam para nós ali, a gente tem que pagar a conta. A Alupar, ela não tem essa parte, mas ela gera e transmite essa energia também muito boa. Então, olha só, temos duas empresas do setor de energia. Beleza, esse setor é forte, é perene, todo mundo precisa de energia. Hoje em dia é impossível praticamente viver sem energia elétrica. Outro setor que é perene, que também é bem sólido, é o de saneamento básico, que nós temos aqui em cima, por exemplo, a Sanepar. Então vou colocar aqui uma cor nela também. Sanepar, uma empresa do estado do Paraná também, saneamento básico do estado do Paraná, e ela trabalha então com toda a coleta de esgoto, o tratamento da água, distribuição da água potável. Também um setor que é perene, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa beber água para viver, tomar banho, enfim, a água é muito importante. Então vai continuar existindo no longo prazo também essa empresa. Outra ação, então, que a gente poderia incluir, agora indo por um setor que é um pouquinho diferente. Nós temos aqui embaixo, por exemplo, a Klabin. É uma empresa centenária, uma empresa que tem muita história. Ela trabalha, então, na parte da extração da celulose, depois a fabricação de papel, de embalagens de papelão. Ela trabalha com exportação, então ela não trabalha somente no Brasil, mas ela também exporta. É uma empresa que é sólida, uma empresa robusta, uma empresa grande, gigante, pra gente
gente ter também em carteira, que a gente se expõe um pouco ao dólar. É uma empresa que se preocupa também em todas as etapas de extração. Por exemplo, ela precisa da celulose, então ela trabalha desde o plantio das árvores, ela possui ali reservas com várias árvores, florestas, para conseguir extrair a matéria-prima, que é a celulose, para depois fabricar os papéis, as embalagens e assim por diante. É uma empresa que tá já há muito tempo no mercado, é uma empresa redondinha, uma empresa legal pra gente ter em carteira também, uma empresa que já demonstrou, já tem mais de 100 anos de história, então provavelmente ela vai se manter pros próximos 100 anos, uma empresa que a gente pode investir também com tranquilidade. Então olha só, estamos investindo e diversificando em setores. Já temos energia, saneamento básico e aqui a Klabin, então, com materiais básicos, materiais que podem ser utilizados também aqui e também para exportação. Bem legal a Klabin. E seguindo a quinta ação, então, que eu incluiria aqui dessa nossa lista, seria um banco, seria um setor financeiro, por exemplo. Então, nós temos aqui a opção do BPAC, o Banco BTG Pactual. Então, vou colocar aqui uma cor diferente nele também, uma corzinha verde. E, bom, o BTG Pactual é um banco mais recente, ele não é aquele bancão tradicional mesmo, que nem o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradescão, mas o BTG Pactual é um banco mais recente, mas que vem crescendo muito, ele cresce demais. Ele não paga tantos dividendos, mas ele cresce, ele tem essa dinâmica de ser uma empresa que pode se valorizar muito com o tempo. E bom, dessa maneira então selecionei as 5 ações e eu vou passar rapidinho aqui então falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas apenas falando aqui os dividendos, a valorização. Então, por exemplo, nós temos aqui a Alupar, uma empresa do setor de energia, conforme eu comentei, ela trabalha com geração e transmissão dessa energia elétrica, a gente compra aqui com cerca de R$ 9,36, vem pagando um dividendo de 5% e ela se valorizou nesse último ano quase 6%. Então, a Alupar, setor de energia elétrica. A Copel, seguindo com esse setor de energia, também aqui nós temos uma empresa mais completa, digamos assim, ela é do estado do Paraná, ela atua ali, tem tanto a geração, transmissão e a distribuição dessa energia. Ela pagou um pouco menos de dividendos esse último ano, 2,21%, mas nos últimos anos, olhando um pouquinho mais passado, ela acaba até, ela distribuiu mais do que esses 2%. E se valorizou também que 5,18% nesse último ano, a gente compra com R$ 9,73. Indo para o setor financeiro que a gente comentou, BTG Pactual. Então nós temos aqui um grande banco que a gente pode comprar aqui sim com cerca de R$ 8,74. Pagou um dividendo aqui de 3%, mas olha só, se valorizou 0% aqui nesse último ano, tá no 0 a 0, mas é uma empresa que tende a se valorizar bastante com o tempo. E a gente já vai colocar essas 5 ações num simulado, como se a gente tivesse investido lá em 2019 até agora, como que teria sido o desempenho dessa carteira. Seguindo pelo setor de saneamento básico, na Sanepar, nós temos aqui uma opção que está custando aqui cerca de R$ 5,59. É uma empresa então do estado do Paraná, tratamento de água, pagou um dividendo próximo de 5%, se valorizou 13%, quase 14% nesse último ano. E fechando a Klabin, aquela empresa então que produz ali, extrai a celulose, produz então papel, embalagens e assim por diante. Nós temos a Klabin com cerca de R$ 4,24, pagou um bom dividendo de 6,20% ao ano e se valorizou 7% nesse último ano. Colocando os dados então pra gente ver assim, se a gente for comprar uma ação de cada uma dessas, daria um total de R$ 37. Então se a gente for comprar uma ação de cada uma delas por mês, são R$ 37. Menos de R$ 40 você compra 5 ações todos os meses. Então é aquela ideia de chega de desculpa da gente começar a investir na bolsa. Você pode investir com pouco dinheiro, com cerca de R$ 40, você já tem uma carteirinha aqui com 5 ações que custam menos de R$ 10 e que já tem, né? A gente já tem essa dinâmica de diversificação e segurança. E o próximo passo então é ir aqui para o investidor 10. Eu queria te mostrar então esse simulado que eu fiz. Nós temos aqui, por exemplo, eu fiz lançamentos nessas 5 ações como se eu tivesse investido R$ 1.000 em cada uma delas lá em 2019, lá em novembro de 2019. Então, 5 anos atrás. Nós temos aqui um valor aplicado que deu cerca de 5.171. Então, ficou um pouquinho ali acima, né? Às vezes uma empresa a gente coloca R$ 1.000,100, R$ 1.000,50, ele não fecha bem redondinho, mas mais ou menos R$ 1.000 para cada uma delas. Isso teria gerado, somente de valorização, simplesmente as ações se valorizando nesse período de 5 anos. Aqui a Copel, o BTG Pactual, a Klabin, a Alupar e a Sanepar, nós teríamos aqui uma variação, uma valorização de 30%. Então, olha só, a Copel subiu 58%. Legal, uma empresa que se valorizou muito bem. Aqueles R$ 1.000 que a gente teria investido nela estariam hoje com 1.568. R$ 1.000 no BTG Pactual teriam hoje 1.550, 55, 56% de valorização. A Klabin, 26%, 1.360. A Alupar, quase 18% também, 1.200, que quase R$ 1.300. E a Sanepar foi a única empresa que ficou aqui. Teve uma queda aqui de 5%, acabou que diminuiu um pouquinho aqui. Mas, no geral, a gente tem que olhar sempre para a carteira como um todo. A carteira como um todo subiu 30%. E a gente tá falando aqui de 30%, olha só a oscilação aqui nos últimos 5 anos. Tivemos aqui em 2021 um pico muito grande aqui. Nós tivemos uma valorização muito grande, depois acontecem quedas. Isso aqui é a Bolsa de Valores. Às vezes vão ter meses que vão estar subindo,
subindo, outros meses que vão estar caindo. Esse verdinho mais clarinho é a variação positiva. Então, olha só, a gente chegou a ter um lucro aqui de 2.140 e hoje a gente tem esse lucro que dá R$1.562. Um lucro que eu digo aqui somente de variação do preço. Se você for vender essas ações, se a gente tivesse investido lá em 2019 e vendendo elas agora, em 2024, teria esse lucro de R$1.562. Mas a ideia é que a gente vá levando essas ações, inclusive que a gente vai aportando cada vez mais. Eu fiz um aporte único de R$1.000 que deu esse resultado. Mas aí a gente vai aportando todos os meses um pouquinho, a gente vai aumentando esse patrimônio, vai sempre crescendo. E bom, além disso tudo, ela pagou, então a gente teria esse lucro de mais ou menos R$1.500, mas nós tivemos os dividendos. As empresas, quando a gente se torna sócio delas, a gente recebe a participação no lucro delas. Então, ao longo dos anos de 2020, de lá, desde 2019, 2020 em diante, nós tivemos aqui um lucro, um dividendo pago por todas essas ações que deu R$1.339. Um dividendo aqui muito bom mesmo. Olha só, a gente teve uma valorização de R$1.500 e mais um dividendo aqui de R$1.340. É um valor bem legal. Se a gente for olhar aqui, tem todos os pagamentos que foram feitos por essas empresas. Então, aqui o investidor dessa também é uma ferramenta muito boa pra gente ter, pra ter todo esse controle, toda essa visão. E aqui os dividendos pagos, então, em todos os anos. A gente pode mudar aqui pra visão mensal, todos os meses aqui com os pagamentos que foram acontecendo ao longo do tempo. Bom, 30% variação, somente a variação positiva das ações. Mas eu queria somar agora com esse lucro pra ver, de fato, o lucro que nós tivemos com a carteira, considerando os proventos que a gente recebeu. Então, eu vou pegar o valor bruto, que é aquele 6.734. Vou somar, então, com esses dividendos aqui que nós temos, que deu 1.339. Então, mais 1.339, a gente tem um total de R$8.000,73. Aqui, 8.000, olha só, a gente investiu 5.171 e hoje teríamos aqui 8.073. Então, olha só, um ótimo valor. E bom, vamos pegar esse valor e dividir então por 5.171. Isso daqui daria uma variação positiva de 56%. É como se a gente tivesse aumentado o nosso patrimônio considerando os proventos de 56%. Então, aqui ele mostra 30%, que é somente a variação do preço. Mas, se a gente somar mais os dividendos, daria 56% de crescimento com essa carteira. 56% em 5 anos seria mais ou menos aqui 11% ao ano. Então, 11% ao ano a carteira crescendo. Uma carteira que se demonstrou muito bem nesses últimos 5 anos. É garantir que vai ser daqui, né, para os próximos 5 anos ela vai continuar dessa maneira? Claro que não. Mas de acordo com o passado, a gente tem já uma breve noção de como que será o futuro. São ações que se demonstraram muito bem. A gente passou ali 2019, foi antes da pandemia, foi antes de 2020, toda aquela loucura, toda aquela crise. Então, eles passaram por todo aquele momento turbulento, mas mesmo assim, no final das contas, acabaram dando lucro. Aqui, com exceção da Sanepar, as outras se recuperaram muito bem. Então, fica aqui uma carteirinha. 5 ações com menos de R$40 que a gente compra uma ação de cada uma delas por mês. Aqui um simulado, então, te mostrando que nos últimos 5 anos essa carteira teria crescido aqui cerca de 56%, considerando os dividendos que ela veio pagando ao longo desse tempo. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha tido aqui esse vídeo como uma aula mesmo, desde você aprender lá a pegar as empresas que estão na bolsa, fazer os filtros, selecionar as ações ali com os principais indicadores, pegando ali ações que são grandes, que não tem dívida, que tem lucro, que é o ROI, acima de 10%, e assim por diante a gente foi montando até chegar nessa carteirinha aqui. Claro, usa como uma aula, agora você se baseia nisso para criar também a sua carteira, para ir em busca dos seus investimentos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Severo, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então, se esse vídeo agregou valor, se foi realmente uma aula para você, se inscreve aqui, também deixa o seu like, me ajuda a crescer no YouTube, vamos levar esse vídeo adiante. E claro, vou deixar um vídeo na sequência falando também sobre a carteira da minha filha, uma série aqui que eu invisto R$300 na prática todos os meses, ensinando ali o passo a passo que a gente tem que ter, analisando a situação do mercado. Então a gente vai junto com essa carteira ao longo de 20 anos. Dá uma olhadinha ali, meu muito obrigado, vejo na próxima semana e falou!